amigos, né, gente? É óbvio que eu também não preciso fingir que eu sou durão o tempo todo, né? Olá, boa tarde. Boa tarde, estou muito feliz mais uma vez aqui no Festival LED. Eu sou Andréa Sadi, eu sou uma mulher alta, bem alta, morena, fazendo aqui a minha autodescrição para vocês. Eu sou jornalista, como acho que muitos de vocês sabem, sou mãe de gêmeos, do João e do Pedro, e estou muito feliz, especialmente este ano aqui, de estar no LED, para discutir nessa mesa que vocês viram aqui um pouquinho na abertura do nosso fofo, do Antônio Caramelo, a grande discussão que, para mim, é o que a gente precisa debater quando a gente fala de educação hoje dos nossos meninos. Quais são os homens que a gente está criando nessas nossas próximas gerações? Até contei para uns amigos que eu ia fazer essa mesa, eles têm filhos meninos, eles falaram, ai, que bom que alguém vai contar para a gente como é que educa meninos, porque é um desafio imenso. Estou muito feliz, não estarei sozinha, obviamente, nessa missão. A gente vai contar aqui com a nossa Bela Reis, queria chamar a Bela jornalista, podcaster, para essa mesa. Também o nosso Christian Dunker, psicanalista, um dos maiores do país, referência no Brasil inteiro, vencedor do prêmio Jabuti. Não tenho nem, não dá tempo para falar tudo que você faz. E também o Thiago Queiroz, maravilhoso, também psicanalista, educador parental, maravilhoso, incrível. Queria agradecer aqui a presença de vocês três. A gente tem 50 minutos para debater um tema que acho que demanda uma vida, várias vidas, a gente conseguir chegar a alguma solução. A gente passou aqui um pouquinho do vídeo do Antônio Caramelo falando algumas convenções, né? O que o menino pode fazer, o que o menino não pode fazer. Queria começar com você, Thiago. Eu assistindo esse vídeo dele na preparação, fiquei pensando se você acha que ainda a sociedade ela divide coisa de menino, coisa de menina, se você acha que ainda isso está estabelecido hoje em dia. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigado. Eu acho que sim, ainda infelizmente existe muito essa definição de papéis de gênero na sociedade, e eu acho que, para ser bem sincero, a gente fala muito sobre mudar, transformar o mundo, mudar a sociedade, a gente fala sobre um monte de coisa, mas tem uma das coisas que são pilares fundamentais dessa transformação da sociedade que passa por como a gente educa os nossos meninos. Não tem como a gente pensar num mundo mais sustentável, num mundo mais acolhedor, num mundo mais pacífico, se a gente não muda a forma como a gente está criando nossos meninos hoje também. Então parte desse lugar da gente tentar entender que os meninos também precisam ter um espaço seguro para se expressar, para falar sobre sentimentos, para se sentirem seguros, chorar, demonstrar incertezas também, né, de poder explorar toda essa gama de sentimentos e brincar, né, que é também um grande laboratório da experiência infantil, para poder entender que ele também pode cuidar, né? Se você, por exemplo, pega um menino que até hoje ainda as pessoas olham meio estranho quando tem um menino brincando de boneca, aí você vê esse menino que ele nunca aprende a cuidar porque ele nunca brincou disso, aí se torna pai e aí aquilo não vem. Mas não vem por quê? É porque ele nasceu homem, biologicamente é isso? Não, não é. É tudo aprendizado. E é no brincar também que a gente experimenta isso na infância. Então precisamos sim mudar muito essa ideia de como se cria meninos. Mas eu vou pegar esse seu gancho, passando para o Christian, porque você falou isso das brincadeiras de cuidar, eu fiquei lembrando como menina, ainda sou menina, acho, como mulher, quando eu era criança, eu lembro muito disso, as brincadeiras de cuidar, geralmente eram delegadas para as meninas. E a gente vê como isso é uma reprodução depois do que acontece na nossa vida adulta. Então, a enfermeira, a cuidadora, queria saber de onde vêm essas convenções, se estou um pouco nessa linha, está correta, Christian. E elas vêm de um passado anacrônico, um passado que talvez a gente tenha que deixar para trás, onde você tinha uma divisão social do trabalho muito clara, em que o trabalho doméstico ele não era nem visto como um trabalho, ele era uma espécie de vocação, um destino, e do outro lado o trabalho no mundo público, né? Então aquele que ganha o dinheiro, que
pode ser representado politicamente. E essa partição é o que se dissolveu, e se dissolveu muito rapidamente. E acompanhando aqui o que o Tiago colocou, a gente tem uma tarefa de, vamos dizer assim, atualizar muito rapidamente habilidades, disposições, atitudes, né, que concernem o universo do cuidado. Porque o cuidado não é só o cuidado que se aprende cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Nisso tudo, as mulheres têm um patrimônio de aprender a cuidar de si. Ou seja, como é que você se observa, como é que você se sente, como é que você se coloca, e que é um déficit histórico do lado dos meninos. Não é à toa que a música diz os garotos são garotos e só, né? Como se bastasse, né? Mas também solidão, né? Solidão porque é difícil expressar, é difícil entrar na lógica da aliança, da cooperação e do cuidado. Bela, eu estou ouvindo os rapazes falando ali, nós como mães de meninos e mulheres, eu acho que da mesma geração, ou quase um pouco, querendo me colocar perto da sua, um pouco mais para baixo. Eu tô nessa fase. Eu estava aqui ouvindo, pensando como que você faz. Você tem um menino, nós vivemos essa sociedade ultra machista. Eu concordo com eles que isso, as convenções ainda hoje dividem a sociedade assim, tem coisa que é de menino, tem coisa que é de menina. Mas como você faz isso dentro de casa, na criação do seu filho, a partir da sua experiência pessoal? Cara, eu acho que eu sempre tentei, desde muito pequeno, criar uma arte sem esses estereótipos, né, de gênero. Então, a pessoa chata que, a mãe, né, chata que, não, tem que ter boneca, tem que ter a cozinha, né, tem que ter a brincadeirinha que eram femininas, porque eu fui uma criança que quis ter brinquedos que eram dito, né, de menino, e nunca tive nem coragem de pedir. E até acho que meus pais dariam. Tô falando isso que minha mãe tá aqui, gente, não posso falar que ela não me daria, não. Mas até na frente dos psicanalistas, você entendeu? Na sessão de terapia. Gente, eu faço muita terapia, mas tudo tem limite. Mas eu sempre pensei isso, assim, eu não quero, porque eu tinha certeza que eu ia ter uma filha menina, então foi chocante a ideia de que eu criaria um menino, né, numa sociedade tão machista, tão patriarcal. E aí, desde sempre, a gente nunca teve essas coisas. E agora na escola, né, eu acho que eu fico mais atenta a esses discursos. Porque começa a aparecer, porque isso é de menina. Não, peraí, meu filho, não é exatamente assim. Mas eu acho que, assim, dentro do que eles já falaram, eu acho que pra mim tem uma preocupação adicional com esse campo emocional dos meninos, que o meu filho é um menino negro, né? O pai dele é um homem negro retinto. E eu acho que isso traz camadas nessa virilização, nesse embrutecimento, né, que é exigido aos meninos negros, que são ainda mais profundas e problemáticas. Então, a minha preocupação, além desses estereótipos, né, de do brinquedo, da roupa, usar rosa, não usar, é permitir que ele não seja embrutecido pela sociedade racista que, em algum momento, né, vai cobrar isso dele. Então, pode tudo, pode chorar, pode nomear as emoções, pode ficar vulnerável, pode colo com 3 anos e meio, aí tô eu lá malhando loucamente para aguentar no colo, pode dormir com a mamãe, pode mamar até agora, ele ainda mama até hoje. Então, assim, para que ele esteja no lugar de ser cuidado, não só agora, mas para sempre, mas que ele ainda é uma criança pequena, ele ainda é um bebê, ele ainda é não é mais um bebê, mas para mim continuará sendo. Mas que ele ainda é uma criança que não precisa se adultizar, né, pela vida. Então, eu acho que a minha preocupação é muito essa, que ele não construa um muro emocional por conta também, não só, né, da masculinidade tóxica, mas do racismo. Eu estou te ouvindo e estou pensando no óbvio, que é muito fácil, às vezes, a gente fazer um debate no campo da teoria como se os nossos filhos vivessem numa bolha na caixinha da nossa casa. Só que nós vivemos em sociedade. Tem a história da aldeia, que leva uma aldeia inteira para criar uma criança. Eu vou trazer aqui para as escolas, né? Para o play, para o praça. E não adianta só a gente falar em casa e educar em casa. Tem todo um pacto coletivo, pelo menos eu entendo dessa forma, que tem que ser educado, tem que ser, de fato,
Você tem que ter um roteiro ali para essas pessoas não reproduzirem aquilo com os seus filhos, porque eles vão trazer para casa também. Eu acho que é vice-versa. Sai de casa e vai para a escola, e sai da escola e vem para casa. Até ouvi, Thiago, um dos seus episódios lá no Paizinho Vírgula, que eu tinha ouvido uma amiga minha em São Paulo com a mesma questão, que era uma criança, um menino, que estava pedindo para as meninas da escola baixarem a saia, né, a calça. E que ela estava desesperada. Ela falou, gente, onde é que essa criança aprendeu isso? Como é que a gente faz? E eu caí no seu episódio, aí eu estava contando para eles no camarim, que eu pego os podcasts do Christian, pego os do Thiago, da Bela, e vou mandando para os amigos, pro marido, escuta esse, escuta aquele. Pro marido, às vezes, vem até com, né, uma bronquinha, olha aqui, ele falou, tô certa. E esse foi muito legal, porque circulou entre várias amigas minhas. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, como que a gente, nesse pacto coletivo, consegue sentar todo mundo e discutir que, olha, não dá para ter essa educação machista, essa reprodução na escola também. Eu acho que é um desafio, mas o que seria uma solução, Bruno? Qual seria o caminho? Primeiro, obrigado pelo engajamento altíssimo. Eu sou podcaster, com 2 filhos gêmeos, eu fico só ouvindo. Mas assim, isso, o que você fala é muito complemento do que a Bela fala, né? Essa adultização da infância, essa hipersexualização de uma infância, crianças de 3, 4 anos tendo acesso a conteúdos irrestritos que não são apropriados à idade delas, né? Então, assim, isso já é uma coisa problemática por si só. Nessa questão de você falar assim, tem que ser um pacto coletivo, tem que ser mesmo, porque, assim, existe, isso é uma coisa que eu acho que é legal da gente elaborar aqui também, que é o seguinte: muitas pessoas levantam a bandeira de que, e eu concordo em parte com essa bandeira, de que precisamos, né, criar seus filhos, criar meninos e meninas da mesma forma. E apesar disso fazer sentido, isso faz sentido num campo teórico, sabe, ideologizado, porque é um lugar onde, se toda a sociedade visse meninos e meninas da mesma forma, a gente poderia criar nossos filhos meninos e meninas da mesma forma. Eu tenho 2 meninos, que são os mais velhos, tenho 2 meninas, que são as mais novas. Eu não crio eles do mesmo jeito, porque a sociedade atravessa eles de jeitos diferentes. Então eu preciso compensar e vai falar alguma coisa machista. Eu preciso estar atento para poder contrabalancear isso. Então não dá para eu criar da mesma forma. E acho que essa que é o início dessa mudança, porque a partir do momento que a gente começa a mostrar isso para os nossos filhos, eles começam a perceber o mundo como um mundo diverso. Assim, é isso, sabe? Eu não vou botar o meu filho numa bolha de cristal, achar que tudo que eu falar para ele é o que ele precisa ser para se formar enquanto indivíduo, e eu acho que ele não vai encontrar um filho que tem uma criação machista, que vai reproduzir aquilo que ele ouve do pai em casa? Vai. Então, da mesma forma que eu não quero que ele também vá ficar entrando em conflito todos os dias com os amiguinhos dele, ele precisa entender. Vamos mudar isso aqui. Traz para a escola. Então, tem muitos pais e muitas mães, como você viu naquele episódio, que me mandam essas mensagens completamente desesperadas e falam, poxa, e aí, o que eu faço? Então, vamos levar isso para a escola, conversa com as pessoas. Porque ninguém em sã consciência vai achar ok um menino puxar a saia e pedir para a menina baixar a saia na escola. Alguém aqui concorda com isso? Ninguém concorda, sabe? Então é meio óbvio. Então é uma coisa de a gente se comunicar e falar, olha, isso aqui tem esses limites, a gente precisa começar a trabalhar isso e a gente precisa começar a educar as pessoas, né? Então, assim, as escolas promoverem encontros com os pais, não só entre os educadores, para que essas famílias também sejam, né, sensibilizadas. Eu acho que parte desse lugar de perceber que aquela comunidade é uma comunidade escolar e que está todo mundo junto criando os filhos, né? Não é porque o seu está fazendo isso que o seu é um psicopata e eu preciso fazer com que o seu filho seja expulso da escola. Tem gente que fala isso com crianças de 2 anos. Então, assim, tem que mudar essa percepção. São crianças ainda. Eles precisam desse amparo de alguma forma, né? Isso tem a ver com, não sei, Christian, eu queria que você complementasse, respondesse também essa, mas eu fiquei pensando se isso tem a ver com quando a gente defende a educação sexual, porque também tem, né, em que idade começar a falar com as crianças sobre as suas partes íntimas, também isso é uma grande discussão. Essa é uma regressão terrível pelo qual o Brasil passou, né? Porque nas aulas de educação sexual você não só tocava assuntos relativos à procriação, cuidados, né, com transmissão de doenças, mas você tinha um espaço onde era possível escutar o outro, falar de si, falar de coisas que estão em torno da sexualidade, falar da sua família,
descobrir coisas que estão acontecendo com você. Isso, vamos dizer assim, tem uma função muito preventiva para violência doméstica, para feminicídio, para suicídio, para uma série de coisas que a gente, vamos dizer assim, está considerando que isso agora vem pela natureza, né? Liga o YouTube e assim vai vindo pelo ar e todo mundo vai se informar e não é assim. A gente precisa de espaços regrados, mesmo porque vamos considerar que os que estão diante dessa tarefa não têm o repertório para fazer. Nós não fomos criados com o sentido de equidade, de cuidado, de expressão de afetos. A gente pretende passar isso para nossos filhos. Mas é um pouco assim um ato de amor no sentido aqueliano, de dar o que você não tem. Né? E também acho que essa discussão sobre os espaços onde isso pode acontecer de forma mais metódica, ela contempla uma coisa pouco tematizada, que é o patriarcado, o machismo, a misoginia, são formas de sofrimento dos homens também. Tá? São formas de maltrato consigo, são formas de repressão sexual, são atrapalhamentos que os meninos têm, muitas vezes por falta, por déficit de léxico, de vocabulário. Tem uma pesquisa muito interessante que ela mostra que nos filmes americanos, até os anos 90, os homens não falavam de afetos. Eles respondiam ou falavam quando estavam morrendo. Aquela última declaração do cowboy, daí ela dizia, sim, eu te amo, querida. Isso é coisa absurda. E quando a gente considera os meninos gays, né? Só aqueles papéis estereotipados, o mordomo, o palhaço. De onde a gente aprende a equidade? Né? Não é só na família, não é só na escola, é na cultura. Então, a gente tinha uma cultura muito mais pobre desse ponto de vista e temos que dar um salto à frente para dizer, olha, vamos descobrir meio juntos. Né? Onde estão as formas aqui de resistência, onde estão os espaços em que você pode falar do seu corpo, por exemplo. É uma coisa que as gerações anteriores proibiam para o homem. O homem não fala. Tanto que o nu masculino ele veio muito depois do nu feminino no cinema. Né? E eu tava, só para não perder esse gancho, esse é um dos meus assuntos prediletos, não sei, não vai dar tempo. Isso aqui é uma miragem que eles colocaram pra gente. Mas essa coisa dos homens falarem o tempo todo também do seu membro, né? A mulher não tem isso. O homem faz isso como consequência dessa sociedade patriarcal, de que aquilo faz parte do poder em relação à sociedade. Aprendi direito nesse podcast? Inclusive, até fazer um comentário que acho que tem a ver com isso, né? Quando você fala, não, eu mando pro meu marido, e um monte de mulher manda pro marido, e é assim que eu ganho hater. É assim que já veio os caras lá me xingar nas redes sociais. Engaja, mas com limite. Esse cara tá falando aí essas a galera, coisas. o cara, não sei o que, já me falaram assim, um painel assim, cara, sabe que eu tenho um amigo que o casamento dele acabou por causa de um texto seu? Eu falei, não foi um texto meu. Livramento. É o conhecimento. Outra coisa. Né? Livramento. A informação é uma loucura, né? Quando a mulherada começa a olhar pra Bela, lá em casa, eu sou a única mulher, assim como você, né? Tenho 3 homens que eu amo essa piada, gente, desculpa, mas qual dos 3 te dá mais trabalho? Eu falo, o filho da minha sogra. Porque, só que os meus filhos, o André, meu marido, ele se emociona muito, assim, é difícil que vocês falarem que o homem segura e tal. Ele chora muito, fica muito emocionado. Só que meus filhos, quando vem meu marido chorando, acham que ele tá triste, é muito louco. Não quer. Ele fala, por que o papai tá triste? O que aconteceu? O papai se machucou? Ele fala, não, o papai tá feliz, vocês estavam dançando. Então, assim, não tem, eu não sei, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, porque vocês têm experiência com os próprios filhos. Eu acho incrível o analista ter filhos e ter que ficar lidando com o teste da vida real, né? É uma coisa que a gente deve ser muito maravilhoso. Mas eu fico pensando nos pais dos nossos filhos também, que são machistas, foram criados mas estão dispostos a aprender. Eu acho que é isso, queria que você falasse um pouco disso.
Pois é, eu acho que eu falando assim, especialmente do pai do Rafael, do pai do Martin, que é o Rafael e meu marido. O pai do Rafael, que é o meu sogro, é um homem muito emocional. E aí eu acho que ele já foi criado numa família que rompeu antes, sabe? Eu não acho que está sendo nessa geração. Então ele e os irmãos se abraçam, se beijam, são muito do toque, do pai, e choram, e se emocionam. Então eu acho que tem uma construção familiar que facilita eu chegar e falar, lá em casa pode chorar, pode viver todas as emoções, porque eu tenho certeza que se fosse num contexto diferente, né, com um homem, com um pai ainda nesse processo, seria muito mais difícil, muito mais embate. Mas eu acho que também cabe, e aí complementando o que eles falaram da escola, da gente estar na escola, na comunidade escolar, né, conversar sobre isso, eu acho que a gente também precisa limitar as famílias e as pessoas que convivem com a criança. Não limitar no sentido de não conviver, mas de dar limites. Porque a gente falou aqui, gerações passadas não tinham esse debate, mas continuam reproduzindo. Então, muitas vezes, não são os pais, né, não são os tios da nossa geração que reproduzem um discurso de tá chorando por quê? Não pode chorar. Não, a menina não faz isso, mas isso não é brincadeira de menino. Mas, eventualmente, é uma avó, uma bisavó, né, que vai reproduzir esse discurso. E nós somos os defensores dos nossos filhos, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que vai daquele negócio, daquela história de cortar o cordão umbilical. Tipo assim, gente, essa é minha vida, essa é a educação que eu preciso dar pro meu filho, esse filho é meu, eu só tenho um, então aqui não tem espaço para esse tipo de invasão na educação que a gente está propondo. Então, gente, vai ter que segurar o constrangimento e transferir, né, esse desconforto. Então, se você viu alguém da sua família falando pro seu filho, não pode chorar, menino não chora, você vai falar, não, mas lá em casa chora, lá em casa pode chorar, não pode chorar lá em casa. Mas essa brincadeira é de menino, imagina, não, aqui a gente brinca todo mundo. Ó, não precisa esculachar a pessoa, né, pra virar um grande barraco. Mas assim, gentilmente, passar a mensagem que, ó, daqui pra cá, não. Gentilmente, na minha casa você não vai. Não, olha, é melhor a gente acabar aqui. Mas assim, porque não adianta os pais estarem lá na escola, na comunidade escolar, não sei o que, aí vai passar um dia com a tia, com a avó, com a bisavó, não sei o que, e aí volta, né, com esses discursos, vai passar férias, e aí volta com esse discurso. Então, eu sempre fui a mãe chata de, não pode nada, não pode doce, não pode não sei o que, eu falo assim, tem problema, sou chata mesmo, pra mim tá tudo bem ser chata, e a gente vai ser chata. Mas se o título de chata significa que estou protegendo o meu filho, né, dessas referências, de uma educação que completamente anacrônica, tá tudo bem, gente. A gente não vai agradar todo mundo. Tá tudo certo. Não, uma mensagem de terror às famílias. Gente, eu sou pró-família. Mas eu tô te ouvindo, concordo com tudo que você tá falando, mas eu fico pensando nas gerações que criaram filhos, como a de vocês, talvez, não, os filhos de vocês são, seus filhos estão pequenos, mas os filhos que foram criados em gerações que não tinham rede social. Porque eu acho que esse é um tema, porque assim, isso que você está falando, e eu concordo, é um ambiente em que a gente ainda controla com quem eles se relacionam, e o que eles veem, ao que eles têm acesso. Rede social é terra de ninguém. Eu tenho o meu maior pânico em relação a filhos, a essa criação que a gente está começando a ter e acompanhar, eles frequentarem lugares nas redes sociais que eu nem sei que existem. Não estou falando de Instagram, não estou falando disso, de TikTok, estou falando de plataformas que a gente nem sabe ainda que vão ser criadas. Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque é um território que você não tem controle nenhum do que está sendo reproduzido em termos de machismo e de estereótipos, de que a mulher é assim, assado, e aí eles vão trazer esses discursos pra gente. Como a gente vai lidar com isso? Então eu queria que vocês falassem um pouco do desafio nas redes sociais. É um baita desafio, né? Você não tem resposta pronta para isso, mas assim, uma das coisas que eu acho que a gente tem que lembrar é que esse caminhar, né, do crescimento e chegando novas tecnologias, que seu filho vai virar adolescente, vai começar a lidar com outras situações que você já lidou e você passou de uma outra forma que era, né, não tem essa coisa de no meu tempo era melhor. Isso aí não existe. Isso aí a gente está preso no passado, mas a gente precisa lembrar que a relação dos nossos filhos com
redes sociais, essas outras formas de se comunicar, elas passam muito pela base que a gente construiu com eles, sendo uma base de vínculo, de confiança, de cuidado, no sentido de, poxa, se o meu filho sempre confiou que ele poderia contar as coisas para mim, certo ou errado, e que ele sabe que aqui ele ia ter sempre um ponto seguro para acolher e para orientar ele vai ter muito mais probabilidade de vir falar comigo sobre as mensagens esquisitas que ele está recebendo, do que se eu simplesmente fosse o paizão lá, o provedor, que não sei o que, grita e bate na mesa e bota de castigo e dá palmada e não sei o que, e humilha. E sabe, né, muitos pais hoje em dia, eles são assim, eles são o primeiro bully do filho. E aí o filho começa a fazer bullying na escola, você não sabe por quê, né? Então, assim, a gente precisa lembrar que todo esse trabalho prévio que a gente faz com os nossos filhos, de construir esse vínculo, essa base de confiança, é o que a gente vai começar a colher na adolescência quando esses dilemas vêm e acontecem. E eu vejo isso com o meu mais velho de 11 anos, sabe? Assim, esse ano que ele teve um celular, porque a gente percebeu que ele precisava para algumas atividades da escola, então a gente liberou. A gente nem queria liberar celular ainda, mas liberamos por causa da escola. E aí ele começa a se deparar com algumas coisas que não são muito o que ele vive ou vivia até agora. Ele começa a falar assim, poxa, o chat que tem um grupo do Zap da turma dele. E aí ele fala, pai, aquele grupo é esquisito, eu entro ali, tem 500 mensagens que eu não li, aí as pessoas mandando gifzinho, emoji, mas os meninos falando muito palavrão, os meninos se xingando. Aí eu falei, filho, o que você pensa sobre isso? Ele fala, eu não acho legal não. Eu falei, filho, não é legal, você nunca me viu te xingando, a gente não se xinga aqui em casa, mas infelizmente, aí é aquilo que a gente fala, né? Existem crianças e outros adolescentes que vão viver isso e que vão falar isso. Você pode não achar legal. Você não precisa ser o bastião da moral e da verdade desse grupo de WhatsApp, porque você vai ser destroçado lá por todo mundo, né? Mas assim, não achou legal? Não reproduz, traz pra gente. E esse espaço de confiança que a gente constrói é fundamental para essa hora, porque ele vai vir, pai, chegou uma mensagem esquisita, pai, mandaram uma foto pra mim esquisita, e aí a gente vai conversar sobre isso com os nossos filhos. Eu acho que esse campo é importante. Se o teu filho tem medo de você desde quando ele era bebezinho, ele não vai falar com você sobre os perrengues da adolescência. Queria te ouvir também, Christian, sobre esse uso das redes sociais, como isso reproduz o machismo na nossa sociedade, e também pegando alguns casos, você falou do bullying, a rede social levou o bullying para outro patamar. Vou trazer aqui um caso recente que a gente debateu muito lá no programa, chocante, uma escola aqui no Rio, que usou inteligência artificial, também das tecnologias avançadas, não falando só de rede social, né? Para fazer montagens dos corpos de meninas e começaram a divulgar, aquelas fotos começaram a rodar. E eu lembro de uma das filhas, conversando com uma das mães, ela falava, mas filha, não é você. Ela fala, mãe, mas é a minha cara. Esses caras estão acabando comigo. Então assim, também você leva para outros traumas, são outros tipos de cicatrizes que essas meninas vão ter por causa desses comportamentos machistas. E a gente tem um percurso mais ou menos estabelecido, né? Que ele passa por uma sensação de que você está fora do grupo, você é meio marginal, daí você vai procurar outro grupo, você encontra um Red Pill, do Red Pill você vai para o Incel, no Incel você começa a patrocinar um discurso ressentido de violência contra quem? Contra as mulheres, e que avança para o pior, né? Do bullying para a segregação, para a violência, para uma vida, né, em torno disso. Como é que a gente age sobre essa rota, né? O pessoal vem dizendo assim, os adultos eles têm uma entrada meio lateral, né? É preciso agir mais sobre os laços que os meninos têm entre si, porque os grupos de meninos são realmente o lado tóxico. Você tira o menino daquele funcionamento, você diz, não, mas não é a mesma pessoa. Aquele virou um ogro, ali estava ingênuo, se havendo consigo, de volta nos garotos e só, né? A solidão. E o grupo parece que criam seres distintos. Agora, voltando a uma coisa que você falou logo na abertura, que tem que ver com a cultura do cuidado, né? Tradicionalmente ligada às mulheres. A gente aprende na cultura do cuidado responsabilidade consigo e com o laço com o outro. Né?
Ou seja, você precisa tomar conta de si e você precisa fazer que os laços aqui continuem. Elas vão para frente, elas não são sazonais. E do lado dos meninos, o que tradicionalmente se ensinou é que tudo bem que você permanecer criança. Tudo bem que você permanecer um idiota na relação com os seus prazeres. Tudo bem você escrachar o outro se isso levantar a plateia. Você está muito arraigado a essa ideia de uma espécie de irresponsabilidade total, né? De infantilismo, não vamos falar infância, né? Mas de infantilismo que a gente, quando vê, está perdoando. Quando vê, está achando engraçado, né? Ele foi lá, fez aquela piada meio machista, mas a gente dá aquela risadinha. Difícil intervir nisso, porque tem todo um papo de... Não, só porque você falou, eu lembro de como a gente chama, às vezes, homens de 24 anos de meninos e uma menina de 24 anos é uma mulher. Acho que tem a ver. Exatamente. Tem uma disparidade da expectativa e da responsabilidade social. Né? Inclusive, quando a gente pensa na quantidade de mães solos no Brasil, quando a gente pensa na desigualdade de raça, de gênero, isso vai multiplicando o machismo. Né? Uma boa política, eu acho que é convocar os nossos meninos para se apresentarem como adultos. Onde está a política da adultez para os meninos? Né? Chamar a responsabilidade, né? É um conjunto, né? Responsabilidade, implicação, olha, por exemplo, na hora do sexo, quem cuida, né? Está previsto que é do lado da mulher. Não está. Isso é sua responsabilidade e tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado pelos próprios homens, não só pelo Estado, pela escola ou pelas mulheres. Ela, você trabalha na internet, né? Então, assim, sua vida é de tela. Como que você pensa, eu queria que você respondesse com base no que você falou antes, de que tem uma estratégia toda de controlar esse ambiente de educação, mas que você ainda não sabe como vai ser quando chegar a hora de... Você trouxe esse desafio. Estou sofrendo tanto. Eu estou aqui aprendendo com a galera que está lá na frente, né? O que vocês têm a nos ensinar. Gente, eu fico imaginando, porque assim, o Martin nasceu, eu tinha 24, então eu vou ser uma mãe, né, jovem, eu trabalho com internet, então eu acho que isso me coloca talvez mais presente, com alguma compreensão desse universo, mas eles já nascem, né, ainda que eu tente, sem tela, até tal idade, haver um pouquinho, 20 minutos de desenho, mas já é uma destreza, já é um cérebro adaptado de outro jeito. E eu estava pensando semana passada do que você falou, de que vai chegar em um momento em que meu filho vai falar assim, mãe, você não entende nada de internet. E hoje em dia, eu acho que eu entendo muita coisa. Tipo, eu estou ali ainda ensinando ele. Daqui a pouco ele vai estar num outro lugar que não tem absolutamente nada a ver com o que eu vivi até agora. Vou virar completamente analógica digitalmente, e o meu grande medo é não ter esse canal. E aí eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, de quem é que consegue, né, criar esse tipo de canal de segurança com os filhos, porque isso demanda um letramento de educação que, gente, tem 3 pessoas, sei lá, no Brasil que sabem isso que a gente está falando aqui. Tem a menor possibilidade. E dentro disso da economia do cuidado, porque eu fiquei desesperançosa agora, desculpa. Bateu a bad, legal agora, calma. Mas é que assim, precisa ter um canal de diálogo. Quem é que consegue ter um canal de diálogo? Se a gente pensar nas mães solo, que precisam fazer, ter 2 empregos para sustentar os filhos sozinhos, elas não estão em casa, né, para poderem ter esse canal de diálogo. Quem é que assume essa responsabilidade? As filhas mulheres, né? Então os homens ficam nessas unidades infantilizados, né? Infantilizados e com a permissão de serem crianças no momento em que eles são crianças, e as meninas são adultizadas desde sempre. Como é que soluciona? Se não tem homem em casa, se os homens têm direito a abandonar os seus filhos, né? Sequer registram mais de 5 milhões de pessoas não têm nem, né, o nome do pai na certidão de nascimento, e cabe a essa mulher sustentar uma casa com os braços que são, né, possíveis, reproduzindo o que elas viveram. Então, eu fui a filha que cuidou, a irmã que cuidou dos irmãos, a minha filha vai ser a irmã que cuidou dos irmãos. E esses meninos
vão crescer desse jeito. A gente está falando aqui, não, eu tô ali, né, com meu filho, não sei o quê, nesse hipercontrole, mas essa não é a realidade de ninguém. Então como é que faz essa mulher ficar mais em casa? Ela tem que ser mais remunerada, não deveria precisar trabalhar 16 horas. A gente ainda consegue formar laços de comunidade como se formavam há 50 anos atrás, em alguns lugares sim, né? Em outros, nas grandes cidades, nos bairros mais adensados, não, né? A gente tem cada vez menos essa sensação de pertencimento. Então os outros adultos ao redor vão se sentindo cada vez menos obrigados a participar da infância dessas crianças. Não, eu tive filho, eu não quero nem saber, não. Você vai querer saber sim, querido, porque a gente está aqui dividindo essa sociedade. E aí, essas mulheres estão fora de casa, essas crianças estão sozinhas, como é que você orienta, fiscaliza, mantendo alguma privacidade, mas tendo a limitação ali do uso da internet, se você está 12 horas fora de casa e seu filho está em casa com o celular na mão? Isso que eu falei, falando, eu fui pensando, eu falei, gente, o que a gente faz? Gente. Eu tô sem. Pega uma água aí. Calma. Gente. Então, vamos, pelo amor de Deus. Não, tem que ter escola, tem que ter a comunidade, tem que ter o governo, tem que ter política pública. Tem que ter política pública. Como a gente se estrutura enquanto sociedade tem que mudar. É isso, é só isso. Só isso. Pra você ver o tamanho do buraco do desespero. Então assim, agora a gente começa a falar de mudança feminina, a gente vai sair daqui todo mundo chorando, se abraçando, porque é isso. Não existe como a gente mudar se não mudar totalmente essa estrutura que a gente vive. Crianças não devem ficar sozinhas. Crianças não devem cuidar de outras crianças. E isso não é culpa dessa mãe. Pois é. Não é culpa dessa mãe. Crianças não devem trabalhar. Então assim, esse sistema tem que mudar. Tá tudo errado, gente. Porque a licença paternidade de 5 dias ou de um mês, você fala o que pra esse pai? A gente não precisa de você. Você é desnecessário. Você é inútil aqui, você está trabalhando. Produzindo. E quando esse pai está aí, sabe que a maioria não está, né? Então assim, tem essa questão, que é gravíssima. Mas eu acho que existe uma outra percepção que a gente precisa ter, que essa base de segurança, ela não vem de uma hipervigilância, como você chegou a mencionar. Eu não tenho que ficar olhando o celular do meu filho 5 minutos, esperando ele dormir para olhar. Eu estou confiando ali naquela relação que eu construí, e não porque eu fiquei 12 horas por dia disponível para o meu filho, porque eu não consigo ficar também, né? Mas eu consigo ficar algum tempo. E nessas interações que eu tenho com o meu filho, serão interações respeitosas, não violentas. Figura de referência masculina para os meus filhos é extremamente importante que o homem se perceba nesse papel imenso de responsabilidade. Não só o pai de mas pai de menina. Quantas meninas têm como primeira figura de referência de homem um homem violento? Como que isso traz impacto na formação dessa menina? O que ela vai achar que é tolerável receber na vida adulta? Mesma coisa para o menino. Se o menino vê o pai desrespeitando a mãe, ou o pai que briga, que humilha, que grita com ele, que bate nele, e o único colo que ele recebe é o colo da mãe, como é que isso vai ser construído? Então assim, não é uma questão de você estar 8 horas, 12 horas por dia disponível, vem meu filho, eu sou você uma alegria dourada, eu sou aqui, eu vivo por você. Que aí você vai criar outros tipos de trauma. Já é um outro problema também. Entendeu? Então assim, trauma é inevitável. Cristo está aqui para falar isso. Gente? Não vamos fugir disso. Vamos gerar outros traumas, né? Outros traumas como a própria Bela falou lá atrás. Mas eu acho que é importante a gente perceber que, assim, não é sobre ter esse hipercontrole. Se a gente está falando que a gente precisa ter um hipercontrole na vida dos nossos filhos, é porque a gente não confia na relação que a gente construiu com eles. Eu preciso confiar que o meu filho vai buscar ou vai buscar a mãe dele no momento que ele achar que precisa. E eu vou ter uma leitura tão assim afinada do meu que eu estou presente ali, mesmo que sejam 15 minutos por dia, mas que eu presto atenção, eu estou olhando meu celular o tempo inteiro, eu estou olhando para o meu filho, eu consigo perceber pequenas mudanças de uma falar, tem alguma coisa errada. Sabe alguém que a gente ama tanto, se importa tanto, e quando a pessoa muda um pouquinho assim, você já fala, tem alguma coisa errada, o que foi? A gente tem que fazer isso com os nossos filhos também. Não é achando que o que ele vai falar não é importante. Então essa base vem dessa hipervigilância. Sabe, esse
coisa tênue do cuidado. É o que a gente fala, que o homem também não nasceu sabendo fazer, não foi criado, ninguém nasce sabendo essas coisas, mas a gente nem incentivado a construir isso. A gente sabe. Mas a gente tá tentando. Tô tentando. Um biscoito pra ele. Eu ia complementar, né, com a ideia de que talvez a gente precisa ser um pouco mais tolerante com o processo. Né? Uma parte da angústia, da inquietude que a gente tem é por estar vendo o tamanho da encrenca. E isso é novo. Quando a gente pensa nesse estado de coisas, né, acho que tem um filme crucial aqui no Brasil que chama Que Horas Ela Volta. Todo mundo viu, mas que é isso? Como é que a gente não tinha percebido isso antes? Isso aqui é um problema que é para ontem a gente resolver. Né? Então, você tem todo o deslocamento dos meninos em relação a como eu me viro com as meninas hoje, parece que elas estão à frente então mesmo, como é que a gente faz para aumentar a idade. Tem uma preocupação e eu acho que essa consciência ela aumenta também o conflito. Ela aumenta, olha, nós temos que fazer alguma coisa, nós nos sentimos impotentes, não está indo tão rápido quanto a gente queria, mas eu acho que um pouco de tolerância é importante para a gente entender que finalmente temos um diagnóstico. Esse aqui é um consenso, né? A mudança de padrão de funcionamento dos meninos e que a gente vai ter que implementar isso juntos. Ouvindo vocês, a gente está brincando diferentemente dos homens normais, mortais, vocês sabem de tudo, porque são especialistas. Mas eu tava quando eu vim aqui, então é de graça. Eu mostrei pra minha filha machismo, ela disse, pai, sai daí que você não tem lugar de fala. Essa porra não é pra você. Dá uma tranquilidade. Empodera os filhos, Mas eu tava ouvindo vocês pensando, eu fui criada, eu tenho um irmão, então eu vi a diferença da criação também, porque eu não me lembro, obviamente, do meu irmão receber uma orientação, uma recomendação dos meus pais de cuidado com você, que roupa você vai, sai à noite, cuidado assim assado. A gente vive na cultura do medo, eu falo que ser mulher no Brasil é ter medo, né? Eu tenho medo diferente do meu irmão. Ele tá adolescência, sair à noite, de voltar à noite, essa cultura do estupro, tudo isso. Eu tava ouvindo vocês pensando se existe algum tipo de orientação diferente hoje em dia para educar meninas sobre o machismo. A gente está falando da criação em geral, mas se fosse um roteiro específico, né, para as meninas, sobre a gente conversa mais, discute mais, a gente debate mais esse assunto. E obviamente isso não é um debate só para mulheres fazer. Obviamente, se os homens não fizerem junto, não tem como mudar o que a gente está falando. Então, obviamente, são aliados, são sócios, eu falo. Mas queria saber se vocês, do ponto de vista da técnica, existe algum tipo de criação específica para mulheres, para meninas, a respeito do machismo? Olha, eu estou me lembrando de uma situação relativamente recente. Estávamos em casa, muitas amigas da minha filha, do meu filho, e veio o assunto, não, porque as mulheres e a dificuldade de estar no espaço público. E para minha surpresa, uma atrás da outra começou a contar, não, assédio é todo dia, o assobio é todo dia, aquele horário inclusive é todo dia. E isso foi uma grande surpresa para todos os meninos que estavam na sala. Ou seja, uma coisa é você saber, assim, né? Acontece. Outra é você ouvir das mulheres, sem que isso seja você fez uma coisa errada, mas que tem uma realidade de sofrimento, que os homens se importam muito com isso, mas eles parecem não saber apropriadamente, saber na cara, sabe? Que tem que fazer alguma coisa para mudar, tanto com as mulheres quanto com os seus comparsas. Bom, eu vou baixar então a bola de novo aqui. A abertura do Bad Vibes, a minha Bad Vibe maior foi essa, quando eu disse que os dois mais velhos são meninos, né? Então minhas novas são, as minhas duas mais novas são meninas. Primeira vez que eu soube que eu ia ser pai de menina, que bateu a depressão, desolou minha vida. Como é que eu vou fazer para criar uma menina nesse mundo que a gente está aí?
E eu acho que, obviamente, não existe manual para a gente criar nem para fazer isso, né? Não existe. Tem essa coisa de fazer curso para ser pai, para ser mãe, eu acho que não deveria ser assim. Mas eu acho que a gente precisa, é aquilo que eu falei lá no início, né? A gente tem que ter esse cuidado de saber falar para as nossas meninas o que ela vai precisar ouvir. Então, assim, quando as minhas filhas, se elas vão ouvir muito que, você senta direito, você é boa fazendo isso. Não, as minhas filhas, elas nascem ouvindo que se ela quiser trepar nessa árvore, ela vai trepar nessa árvore. Ela é inteligente, ela é inteligente. Nossa, você é muito boa em matemática. A gente precisa lembrar que a gente vai ter que sempre fazer esse papel reverso do que a sociedade está falando. E, infelizmente, essa questão de educar as nossas filhas e os nossos filhos contra essa cultura do estupro é de sumar importância. Eu vou precisar conversar com ela sobre isso, da mesma forma que eu também preciso educar as meninas, né? Porque assim, eu não vou ter que ficar educando vítima, eu tenho que educar também quem é o potencial agressor. Então, assim, eu, enquanto homem, tenho que educar os meus filhos e tenho que convocá-los para que eles sejam também parte ativa desse processo. Isso já aconteceu, sabe? De coleguinha começa a zombar o cabelo da amiguinha na turma. E eu falo, quando isso acontece, você tem que se posicionar, porque é seu amigo. E é numa dessas que você vai dar risada de um meme desse feito de inteligência artificial que circulou ali. O que os amigos do cara, do menininho que fez isso, fizeram? A gente tem que ter essa cultura de, sabe, esse silêncio da broderagem. Pode a gente, na nossa geração, e também passar para os nossos filhos. Então é misturado, mas não tem manual, sabe? Quanto dessa brincadeira que não é uma brincadeira que antigamente parecia inofensiva, hoje a gente sabe também que não é, de estimular a criança namorandinho. Ai, odeio. Joguei pra você. Eu fiz, eu só levantei. Você levantou isso com 4 minutos pra acabar, né? Você tem noção? Eu gosto de ver o Pedro. Eu não tenho nem o que adiantar, não tem nem que me aprofundar nessa história. Gente, criança não namora, ponto. Eu tô treinando o Martin pra responder isso, porque outro dia ele chegou, não sei quem, é namorada. Eu falei, o quê? Namorada de quem? Aí depois na escola foram me explicar que ele estava falando a morada, que é quem ama, não era de namorada. Mas eu já falei logo, meu filho, se alguém falar que é namorada, você pode falar, criança não namora. Fala que é sua mãe que fala isso. Eu boto tudo na minha mão. O Otto fala, não, minha mãe fala que criança não namora. Porque é impressionante, assim, especialmente direcionado aos meninos. E tá tão lindo, já tá um meninão, daqui a pouco vai dar cheio de namoradinha na escola. Gente, pelo amor de Deus. Isso é muito naturalizado, Mas assim. isso é recente, né? Que as pessoas perceberam, vocês que lidam mais, paciente, educadores e tal, vocês perceberam essa mudança na sociedade como todo esse impacto ou não? Vocês acham que ainda é pontual? Não, é uma mudança perceptível, tangível, que às vezes se expressa, né? Tem reações, vamos dizer assim, de atrapalhamento, né? Para combater a crítica, mas está na pauta, né? Eu acho que de 15 anos para cá, o cenário realmente mudou, o cenário discursivo, relacional, o processo, né? De conhecer alguém, de namorar, a idade, que isso cabe, não cabe, né? Mas, de fato, quando a gente pensa em ambiente digital, acho que daqui a 15 anos a gente vai olhar para trás e falar, a gente viveu um estado de barbárie. Não tem uma animação, não tem uma cartilha, celular na escola, não sei. Eu acho que não vai existir mais. Em casa, na hora de almoço, na hora de reunião, não vai existir mais. Mas hoje é uma substância que a gente não sabe como lida, o que são os algoritmos, então vai indo, vai experimentando. Mas nós estamos passando por coisas tóxicas que a gente não sabe o quão tóxicas são. Já viu isso? Uso de tela para criança até 3 anos. Não pode. Simplesmente faz mal. Mas agora a gente pode dizer isso. Já temos 20 anos. Mas o quanto disso também foi potencializado por causa da pandemia? Também. Então, sim, eu acho que essa discussão de telas ela é muito importante, a gente fazer com cuidado, porque é óbvio, né? O Lulante ali, que até 3 anos, faz mal. De uma forma geral, a criança mais velha de 3 anos também vai fazer mal de algum jeito, gera ansiedade, tem acesso a conteúdos que não são adequados.
Porém, contudo, entretanto, tem aquela discussão que a Bela traz, né? E essa mãe que está trabalhando o tempo inteiro, e essas famílias que ficaram isoladas e não tinham mais o que fazer, a pessoa, não, home office, beleza, os dois pais têm que trabalhar 12 horas por dia preso em casa, e a criança vai fazer o quê? Vai contar, né, os pontos de luz da casa? Então, é muito perigoso a gente associar uma coisa a outra, mas eu acho que tem que ter esse cuidado. A gente começar a falar essas coisas, porque senão a gente começa a gerar culpa nas pessoas e não vai levar para lugar nenhum, né? Só vai deixar as pessoas mais ansiosas ainda. Ó, eu tô ansiosa aqui 59 segundos para acabar, que eu tenho, né, a minha resposta. Eu queria uma mensagem, assim, para a gente finalizar de cada um. Tipo, Brasília, CPI, 15 segundos, vocês vão conseguir, cada um. Nós estamos avançando à luz no fim do túnel para esse debate? A gente precisa de esperança, a gente precisa ter esperança. Se eu não tivesse esperança, eu tinha 4 filhos, gente. Eu tenho que acreditar que o mundo vai ser melhor. É isso, pronto. Também aposto na capacidade de novos sonhos e novas masculinidades que estão nascendo. A gente percebe, precisa estimulá-las, mas elas estão por aí. Gente, eu acredito 100% na esperança. Desculpa o baixo astral, mas eu sou muito esperançosa. Eu vou, nos 9 segundos, eu sei que o Ayrton Krenak estava aqui. E nos momentos em que o céu cai, a gente empurra o céu. Então, empurra o céu, que há esperança e a gente vai conseguir criar meninos melhores. Tenho certeza. Obrigada, gente.